Ele era um perdedor solitário e patético, sem amigos, que passava o tempo jogando videogames e... O que você quer dizer com isso? Mas um dia, depois de comprar um jogo horrível de uma vendedora gata, ele ficou preso dentro do jogo e só podia sair depois de terminá-lo. Tudo isso começa com Hiroshi Yuki, que acabara de sair de mais uma reunião de planejamento futuro com seu professor. E, sinceramente, parecia que ele estava preso num ciclo sem fim. Não era sua primeira sessão de aconselhamento e, como sempre, ele ainda não tinha a menor ideia do que queria fazer da vida. O professor tentou ajudar e sugeriu que ele pensasse em voltar para a equipe de atletismo da escola. Pelo jeito que o professor falava, era óbvio que ele estava se esforçando demais, o que o fez desistir completamente dos esportes. Seja lá o que fosse, o havia traumatizado tanto que, mesmo agora, ele se recusava a treinar ou sequer se aproximar de uma pista. Em vez de realmente ouvir seus problemas, o professor começou a jogar citações motivacionais feias e aleatórias que não combinavam em nada com a situação. Hiroshi olhou para o livro sobre a mesa e entendeu na hora que o professor tinha acabado de ler algum best-seller de autoajuda e estava se esforçando demais para parecer sábio. A sessão finalmente terminou, e Hiroshi voltou para casa sentindo-se tão perdido quanto antes. Ao atravessar o pátio da escola, ele notou alunos treinando duro, correndo voltas e superando seus limites. Um garoto com cabelo laranja vibrante o avistou e correu até ele. Eles se conheciam muito bem, e assim como o professor, esse cara também o mandou voltar a treinar. Hiroshi nem hesitou, a mesma resposta de sempre. Não. O amigo de cabelo laranja sabia que não adiantava discutir, então se despediram e seguiram caminhos separados. Para evitar lidar com seu passado feio, Hiroshi havia escapado para jogos de realidade virtual. Hoje era um grande dia, pois um novo título que ele esperava estava finalmente sendo lançado. Final Quest Capítulo 22. Ele já estava super animado enquanto caminhava para a loja de jogos. Mas claro, a vida decidiu pregar uma peça nele. Do nada, dois caras feios da rua pararam na frente dele. Só pelas caras de idiotas, era óbvio o que estava acontecendo. Bullying clássico. Eles alegaram que estavam cobrando taxas de segurança e exigiram o dinheiro dele. Hiroshi entregou o dinheiro com o coração disparado, enquanto eles o contavam com sorrisos assustadores. Antes de ir embora, ainda brincaram que, se ele quisesse que alguém apanhasse, era só ligar para eles. Hiroshi pensou, eu começaria com as bundas feias de vocês dois. Assim que eles se afastaram, ele disparou para a loja de jogos como se sua vida dependesse disso. Mas na hora de pagar, o desastre aconteceu. Ele não tinha dinheiro suficiente. Foi então que seu cérebro reprisou a cena de antes. Ele havia entregado acidentalmente 10.000 ienes em vez de 1.000 para aqueles bandidos. Seu estômago revirou. Sem dinheiro, sem jogo, completamente arrasado, ele saiu de mãos vazias. Vagando sem rumo, suas pernas pararam em frente a uma loja velha e empoeirada chamada Kisaragi Games. Sem nenhuma expectativa, ele empurrou a porta. O lugar parecia congelado no tempo, cada jogo nas prateleiras estava anos desatualizado. Ele se aproximou da dona da loja, uma mulher com longos cabelos brancos como a neve, com um grande coração e um corpo exuberante, e perguntou se ela tinha o último lançamento de Final Quest. Ela caiu na gargalhada e começou a reclamar sobre como aquela franquia se arrastava há uma eternidade e deveria ter terminado há muito tempo. Hiroshi não se importava com o discurso dela nem com seu corpo. Ele só queria saber uma coisa: ela tinha ou não tinha? Ela continuou reclamando sobre como a série havia se tornado chata, cheia de coleta de itens sem sentido. Irritantemente, ela estava totalmente certa, mas ele não estava ali para uma palestra. Ele estava prestes a sair quando ela de repente disse que realmente tinha o jogo e até baixou o preço para 10.000 ienes para compensar o insulto. Animado, Hiroshi pagou imediatamente, mas no momento em que o disco estava em suas mãos, ele percebeu que algo estava errado. Aquele não era o jogo que ele queria. A dona da loja já havia enfiado o dinheiro no sistema e se recusou a devolvê-lo, insistindo que este jogo era muito melhor. Ela explicou que era uma experiência de VR de imersão total, focada em ultra-realismo. Hiroshi ficou furioso, então ela acrescentou que o jogo era apenas para adultos, o que de alguma forma piorou as coisas. Ainda assim, ela continuou a seduzi-lo com palavras doces, tentando-o a deixar os jogos infantis para trás. Ela pegou a mão dele e se apresentou como Riona, afirmando que ela mesma jogava e o guiaria com seu grande e carinhoso coração. Completamente sobrecarregado, Hiroshi concordou e saiu com o jogo e o número de telefone da mulher de corpo exuberante. Assim que verificou a caixa, notou que o jogo havia sido feito 10 anos antes. Ele tentou ligar para Riona, mas a voz automática disse que o número não existia. Ele quase jogou o disco fora, mas parou porque, bem, dinheiro. De volta em casa, ele acidentalmente flagrou sua irmã Kate no banheiro. Ele se desculpou em pânico e se trancou no quarto. Ele carregou o jogo, sentou-se e fez login. O sistema lhe disse sua missão: destruir o Rei Demônio e salvar o mundo. Sua tarefa inicial era simples: sair da vila e ir para Flora City.
De repente, ele estava vivendo dentro do corpo de um aldeão normal. Tudo parecia insanamente real. As paisagens, as texturas, até a dor. Quando um NPC apareceu, ele ficou impressionado com os detalhes. Ela se apresentou como Alicia, sua amiga de infância, e disse que iriam colher maçãs hoje. O irmão dela, Martin, entrou, deu uma maçã a Hiroshi e disse que isso afasta os médicos. O cheiro, o sabor, parecia completamente real. Hiroshi estava oficialmente viciado. Alicia também se ofereceu para descascar a maçã para ele comer. Mas quando ele perguntou como chegar a Flora City, os rostos deles empalideceram. Eles agiram como se ele tivesse acabado de dizer algo proibido. Martin o avisou para parar de falar assim, enquanto Alicia sugeriu irem para a fazenda para discutir em particular. Hiroshi achou que estavam sendo dramáticos e decidiu ir sozinho. Do nada, Martin avançou e agarrou Hiroshi com tanta força que ele mal conseguia respirar. Sua voz não estava mais calma, estava cheia de pânico. "Não tente sair", disse Martin, apertando-o ainda mais. "As pessoas não voltam se forem." Foi então que Martin finalmente explicou o tipo de pesadelo em que eles realmente viviam. Sua cidade natal, Tito City, havia sido isolada do resto do mundo para conter ataques de goblins. Enormes trincheiras cercavam a cidade como cicatrizes gigantes na terra. Ninguém tinha permissão para atravessá-las. Cidadãos eram proibidos de sair, estranhos eram impedidos de entrar, a menos que tivessem permissão especial, e todo o contato com o mundo exterior havia sido completamente cortado. Não era mais uma cidade, era uma jaula. Hiroshi ainda não conseguia levar a sério. Ele riu nervosamente e disse que poderia acabar com alguns goblins sozinho. Alicia e Martin o encararam como se ele tivesse enlouquecido completamente. Martin não retrucou. Em vez disso, ele deu um soco. Hiroshi nem viu de onde veio. Um golpe esmagador atingiu seu rosto, fazendo a dor explodir em sua cabeça. Ele gritou em choque, sua visão girando. Antes que pudesse se recuperar, outro golpe o atingiu. Depois mais um, e sangue quente começou a escorrer do seu nariz. Enquanto mastigava uma maçã casualmente, Martin zombou dele. Ele disse que alguém tão fraco quanto Hiroshi não conseguiria nem vencer um animal pequeno. Então falar em lutar contra monstros era uma piada. Foi então que algo dentro de Hiroshi estalou. No mundo real, ele sempre fora o alvo fácil, ignorado, empurrado, nunca levado a sério. Jogos deveriam ser o lugar onde ele podia respirar. Mas mesmo ali, ele estava sendo esmagado de novo. Ele empurrou Martin com raiva. Não era sua intenção machucá-lo. Foi apenas um empurrão desesperado. Mas a faca na mão de Martin deslizou direto pelo seu pescoço. O som foi baixo, muito baixo. Martin caiu no chão, sem vida. Por um momento, tudo congelou. Então Alicia gritou. Sua voz estava cheia de puro horror e ódio enquanto ela olhava para o corpo do irmão. Hiroshi tentou dizer que foi um acidente, mas não importava mais. Martin estava morto. Aterrorizado, Hiroshi correu. Isso só deixou Alicia mais perigosa. Ela o perseguiu com uma velocidade aterrorizante, como um animal selvagem que não pararia até sua presa desabar. Hiroshi correu por ruas vazias, becos estreitos, casas abandonadas, qualquer lugar onde pudesse se esconder. Por dias, ele mal sobreviveu até finalmente perdê-la em um labirinto de estradas secundárias. Suas pernas tremiam, seu peito queimava. Ele sussurrou para si mesmo que estava tudo bem, que era apenas um jogo. Ele acreditava que, se saísse, tudo voltaria ao normal. Foi então que uma pequena figura brilhante flutuou à sua frente. Era Riona. Ela se apresentou como uma guia fada oculta criada pela empresa do jogo. NPCs e monstros não podiam vê-la e ela deveria apoiar os jogadores discretamente nos bastidores. Mas ela chegou tarde demais. Ela olhou para a etiqueta acima do nome de Hiroshi e ficou em silêncio. Agora lia-se assassino de amigo de infância. Riona lhe contou a verdade desde o momento em que ele entrou neste mundo. Ele havia caído na pior linha de história possível. Por mais que implorasse, o sistema não apagaria. Este jogo não reiniciava. Tudo era salvo automaticamente. Sair do jogo não desfaria nada. Quebrar o console também não ajudaria. Os dados estavam travados diretamente no hardware. Comprar um novo custaria perto de 1 milhão de ienes. Ela até brincou que a loja dela os vendia. Hiroshi gritou por um reembolso. Ela recusou sem hesitar. Então ela revelou o nome real do jogo. Ultimate Quest. Era um experimento de VR hiperrealista, lançado em poucas unidades 10 anos atrás. Quase ninguém mais jogava. Quase. Uma pessoa havia sobrevivido, um homem chamado Jinji. Ele também havia matado seu amigo de infância no início. Se Hiroshi quisesse viver, ele tinha que encontrá-lo. Riona disse para ele verificar seu inventário. Ele tinha 30 moedas de ouro. Como todos já sabiam da morte de Martin, ele precisava de um disfarce. Numa loja de roupas, o comerciante o reconheceu instantaneamente. Ele não chamou os guardas, mas aumentou o preço de uma camisa de 15 para 25 moedas, e insinuou consequências se Hiroshi recusasse. Hiroshi comprou. Assim como no mundo real, o poder decidia tudo ali também.
Ryona disse que Jinji estava escondido em um cassino há anos, em algum lugar no distrito de entretenimento. A cidade era enorme e completamente isolada. Qualquer um que tentasse escapar sem permissão era executado. Era por isso que ninguém ousava se rebelar. Eles seguiram em direção ao distrito. Mas em vez de Jinji, Alicia o encontrou. Seu disfarce enganava estranhos, mas não ela. Ryona explicou que os NPCs neste jogo não eram personagens normais, eram movidos por inteligência artificial real, capazes de pensar e sentir como humanos. Hiroshi disse a Alicia novamente que nunca quis matar o irmão dela. Para sua surpresa, ela aceitou. Ela se desculpou por ter gritado antes e disse que o amava profundamente. Hiroshi finalmente relaxou, acreditando que tudo havia acabado. Então ela sorriu, porque o amava. Ela disse que o mataria também, para que os três pudessem se reunir na vida após a morte. Ela puxou a mesma faca que havia tirado a vida de Martin e prometeu cortar Hiroshi, assim como costumava fatiar maçãs. Ryona gritou para ele se mover. Hiroshi correu. Eles fugiram por florestas e caminhos quebrados até ele desabar dentro de uma cabana de madeira abandonada. Seu corpo inteiro parecia estar se desfazendo. Seu título foi atualizado novamente. Assassino de amigo corredor rápido. Quando ele tentou pausar o jogo, o menu não abriu. Ryona percebeu que o sistema não permitia salvar durante o combate. Alicia invadiu e cortou o braço dele. Enquanto ela atacava novamente, Ryona deu um soco no olho dela, cegando-a por um momento. Esse momento o salvou. Hiroshi escapou e finalmente conseguiu sair do jogo. De volta ao seu quarto, ofegante, ele olhou para as mãos trêmulas e se perguntou quando foi a última vez que havia corrido tanto na vida real. Na manhã seguinte, Hiroshi nem acordou normalmente. Seu telefone vibrou tão forte que parecia estar tentando tirá-lo da cama com um soco. Ainda meio morto de sono, ele o pegou e viu uma mensagem de Ryona. Ela agia como se o dia anterior não tivesse sido um pesadelo, e o convidou para voltar ao jogo depois da escola, como se fosse apenas um convite casual para jogar mais tarde. Hiroshi olhou para a tela por alguns segundos, irritado e nervoso ao mesmo tempo. Ele não respondeu. Não tinha certeza se queria ignorar aquilo para sempre ou se já estava viciado no caos. Na escola, ele parecia ter passado por uma guerra. Durante o intervalo, encontrou seu amigo Mori e finalmente desabafou tudo. O mundo de VR hiperreal, a morte acidental, a perseguição louca, os rótulos de maldição flutuando sobre sua cabeça e como a dor dentro daquele jogo parecia real demais para ser confortável. Mori ouviu, então imediatamente começou a zombar do jogo. Ele o chamou de golpe de quinta categoria, como se os desenvolvedores o tivessem criado apenas para arruinar a vida das pessoas. Os dois riram muito porque honestamente soava tão ridículo que se você não risse, começaria a entrar em pânico. Mas depois das piadas, Mori ficou sério. Ele não queria insultar o hobby de jogos de Hiroshi, mas lhe deu um aviso real. Se Hiroshi continuasse deixando o jogo e seus personagens o tratarem como lixo, isso abalaria ainda mais sua confiança. Ele disse a Hiroshi na lata: se você continuar jogando, essas pessoas continuarão te desprezando, porque você está basicamente ensinando a elas que podem. Hiroshi encolheu os ombros como se não se importasse, mas no fundo, as palavras de Mori ficaram. Naquela tarde, Hiroshi chegou em casa exausto, largou a mochila e desabou na cama como se seus ossos tivessem virado macarrão. Ele apenas ficou ali pensando no que Mori disse, não concordando totalmente, mas também sem conseguir esquecer. Então, alguém bateu na porta, Kaede, sua irmãzinha. Ela parecia irritada e cansada, como se não tivesse dormido direito. Ela disse que ele estava gritando a noite toda, não apenas resmungando, mas berrando de verdade. Todos na casa acordaram. Ela disse que ele precisava parar de jogar aqueles jogos estúpidos tarde da noite, porque estava transformando a casa inteira numa bagunça. E então, ela acrescentou algo que o atingiu mais forte do que deveria. Ela disse para ele voltar a correr como antes, em vez de desperdiçar seu tempo em jogos inúteis. Hiroshi não discutiu, ele apenas deu uma resposta vaga, tipo, tá bom. O tipo de resposta que você dá quando quer que a conversa termine. Assim que Kaede saiu, Hiroshi fez exatamente o oposto do que prometeu. Ele fez login novamente no jogo. Instantaneamente, ele o puxou de volta para o pior momento. Ele ainda estava no meio da fuga, e seu braço ainda sangrava loucamente. Nada de retorno seguro, nada de reiniciar. Apenas direto de volta ao sofrimento. Ele se forçou a focar. O primeiro passo era tratar a ferida. Ele abriu seu inventário e encontrou ervas. Ótimo. Mas então ele percebeu algo irritante. O jogo não dava instruções. Nada de menu de combinação de itens. Nada de tutorial fofo com NPC. Este mundo esperava que você descobrisse as coisas como na vida real. Nada. Ele as esmagou na mão. Ainda nada. Ele estava basicamente fazendo artesanato com plantas enquanto sangrava. Então um homem cambaleou em sua direção. O cara parecia bêbado, balançando ao andar, mas o detalhe crucial era como ele falava. Ele não estava falando como um NPC, ele mencionou NPCs casualmente, como se fosse vocabulário normal.
Aquela única palavra fez Hiroshi se ligar na hora. Este não era um personagem, este era um jogador. E não era qualquer jogador, este tinha que ser Jinji. Hiroshi correu, se apresentou rapidamente e implorou por ajuda. Jinji parecia cansado, do jeito que alguém fica quando está preso em um jogo brutal por tempo demais. Ele suspirou, tipo, lá vamos nós de novo, mais um novato. Mas ele ainda ajudou. Pegou as ervas de Hiroshi e as usou corretamente, as esmagou, misturou e aplicou de um jeito que fazia sentido. O sangramento diminuiu, a dor aliviou, e Hiroshi finalmente sentiu que não estava a segundos de desmaiar. Assim que Hiroshi conseguiu respirar novamente, Jinji o levou para um cassino para conversarem em particular. Jinji ofereceu-lhe o que parecia ser cerveja. Hiroshi recusou imediatamente porque era menor de idade. Jinji sorriu e disse que era cola. Hiroshi não confiou nele, mas deu um gole mesmo assim. Tinha gosto de cola, mas de alguma forma, Jinji ainda agia como se estivesse bêbado, como se a cola ainda o estivesse afetando. Ou o jogo era estranho, ou Jinji era simplesmente diferente. Hiroshi explicou toda a sua situação, a morte, o rótulo, a perseguição e como ele queria consertar aquilo. Jinji de repente caiu na gargalhada e então começou a falar como se houvesse alguém sentado ao lado dele. Hiroshi olhou ao redor da mesa e notou algo assustador. Havia 4 cadeiras, não 2, mas 4. Isso deixou Hiroshi desconfiado, como se Jinji não estivesse apenas falando sozinho por diversão. Hiroshi perguntou direto por que Jinji matou seu melhor amigo. A resposta de Jinji foi terrivelmente casual. Ele disse que foi apenas estupidez juvenil. Seu amigo disse algumas coisas irritantes e ele perdeu a cabeça. Ele o matou, então ele casualmente acrescentou que até matou sua namorada de infância também. O rosto de Hiroshi ficou em branco. Ele não conseguia entender como alguém podia dizer aquilo como se fosse uma piada. Hiroshi estava arrasado por um acidente. Jinji parecia ter colecionado mortes como troféus. Jinji explicou a verdade brutal. O corpo que você usa neste jogo é basicamente o seu corpo real. Não é como jogos normais onde você é um herói super-humano com estamina infinita. Você se cansa, sente dor, entra em pânico, pode quebrar mentalmente, e se não for forte ou inteligente, você não perde, você é destruído. Jinji disse que em 10 anos, apenas uma pessoa completou o jogo totalmente. Um estudante do ensino médio chamado Kami, que era insanamente forte e o completou como se não fosse nada. Seu título era Aventureiro Inigualável, e parecia que o próprio jogo admitia. Esse cara é diferente. O próprio título de Jinji era algo feio, basicamente gritando que ele era inumano. Hiroshi perguntou o que fazer em seguida, esperando um conselho de verdade. Em vez disso, Jinji fez a coisa mais maligna possível. Ele arrancou a capa de Hiroshi e gritou para todo o cassino que o assassino de amigos estava ali. Ele disse a Hiroshi para blefar durante o interrogatório, e talvez ele pudesse escapar da punição. Hiroshi nem conseguiu responder. Guardas invadiram instantaneamente como se estivessem esperando atrás de uma cortina. Não fazia o menor sentido a rapidez com que chegaram, mas este jogo não se importava com a lógica, ele se importava com as consequências. Hiroshi tentou correr, Jinji o derrubou. Então Jinji o prendeu em um mata-leão e apertou até a visão de Hiroshi escurecer. Até Jinji pareceu surpreso, como se não esperasse que levasse tanto esforço para nocautear Hiroshi. Quando Hiroshi acordou, soldados já haviam isolado a área. Ele estava capturado, cercado, sem escapatória. E a verdade veio à tona. Jinji o vendeu por dinheiro para beber. Então Jinji lhe deu um conselho como se estivesse fazendo um favor a Hiroshi. Negue tudo, se ele admitisse, seria enviado para trabalhos forçados. Jinji alegou que conhecia a vida na prisão porque havia passado 13 anos trancado no jogo. Hiroshi foi arrastado para o público como um criminoso em exibição. Os moradores jogaram pedras e insultos como se fosse um festival. Algumas pedras até atingiram os guardas que o escoltavam e os guardas empurraram a multidão para trás. Mas Hiroshi não se importava mais com a multidão. Ele se sentiu completamente arrasado. Nunca em sua vida havia se sentido tão patético, nem mesmo no mundo real. Em desespero, seu cérebro agarrou a única coisa heróica que conseguia lembrar. A deusa no início dizendo que ele estava destinado a salvar o mundo. Ele tentou usar aquilo como um escudo. Ele avisou o guarda que se não o deixassem ir, eles se arrependeriam. Ele declarou que um dia o mundo viria implorar para ele ser um herói. O guarda o calou imediatamente. Ele disse que já tinha ouvido besteira o suficiente. Todo ladrão, todo assaltante, todo perdedor arrastado em correntes diz que é secretamente o escolhido. E ele estava ainda mais irritado porque estava fazendo hora extra sem pagamento de bônus. Ele disse que já tinha ouvido besteira o suficiente. Todo ladrão, todo assaltante, todo perdedor arrastado em corrente diz que é secretamente o escolhido. E ele estava ainda mais irritado porque estava fazendo hora extra sem pagamento de bônus. Hiroshi tentou falar de novo. Então ele a viu, Alicia, lá no telhado, segurando a faca de descascar maçãs, um olho ferido do soco anterior. Ela não atacou.
Ela nem sequer gritou, apenas olhou fixamente e se afastou para a escuridão. Isso assustou Hiroshi mais do que se ela atacasse, porque significava que ela não tinha terminado. Em pânico, Hiroshi implorou aos guardas para jogá-lo na prisão imediatamente. Ele preferia ficar numa cela do que sozinho nas ruas com Alicia caçando-o. Eles o jogaram numa cela de pedra e saíram para preparar um interrogatório. Hiroshi tentou pausar o jogo para fazer logoff. Não o deixava. A sequência da história ainda estava ativa. Ele esperou, exausto. Depois de uns 30 minutos, tentou de novo. Ainda nada. Tentou de novo, ficando cada vez mais frustrado até começar a gritar como um completo idiota. Mas gritar lhe deu fome, então ele se calou, porque até o estômago o estava intimidando agora. Então a fome virou algo ainda pior. Ele tinha que fazer xixi. Ele se moveu para a área do banheiro da prisão, prestes a lidar com isso tipo, tanto faz, essa é a minha vida agora. Então, bam! O fantasma de Martin apareceu. Hiroshi se assustou tanto que caiu para trás. Felizmente, ele não se molhou de medo. O fantasma de Martin estava furioso, xingando-o, cuspindo sangue, culpando-o pela morte. Hiroshi retrucou, dizendo que Martin era quem estava comendo uma maçã segurando uma faca como um completo idiota. Então, como Hiroshi ia saber que um simples empurrão viraria assassinato? Martin fez uma pausa, então admitiu que Hiroshi tinha razão. Ele disse que era em parte culpa dele também, mas então, Martin mencionou uma promessa que fizeram há muito tempo e exigiu que Hiroshi a repetisse. Hiroshi não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Porque aqui está a verdade, Hiroshi o jogador não tinha todas as memórias de Hiroshi o personagem. Martin percebeu isso e ficou ainda mais bravo. Ele disse que continuaria assombrando Hiroshi até que ele se lembrasse de tudo. Isso lembrou Hiroshi de Jinji falando com acentos vazios mais cedo. Talvez Jinji não fosse louco. Talvez ele também fosse assombrado pelas pessoas que matou. Martin se agarrou a Hiroshi, cuspindo sangue, chorando sobre como ele queria viver por mais tempo. Hiroshi gritou por ajuda. Depois de vários gritos, uma garota finalmente respondeu. Uma garota de cabelo carmesim, pequena mas confiante, o tipo de pessoa que definitivamente pertencia a um ambiente de prisão. Ela libertou Hiroshi e o puxou rapidamente. Enquanto caminham, é revelado que o nome dela é Misarissa. Ela o levou para uma sala suspeita para algum enredo. Hiroshi não entendeu o que estava acontecendo até que ela lhe deu um sorriso malicioso e perguntou se ele estava pronto. Uma tela de aviso vermelha brilhante apareceu perguntando se ele estava mentalmente preparado para a estimulação extrema. A mente de Hiroshi saltou para o conteúdo adulto que Ryona mencionou mais cedo. Dois lados dele lutaram. O lado sensato gritando cancelar e o lado burro e curioso sussurrando talvez. Misarissa o deitou e disse para ele fechar os olhos. No silêncio, Hiroshi ouviu roupas se movendo, como se alguém estivesse se preparando. Ele pensou que entendeu o que estava prestes a acontecer. Então ele ouviu ferramentas de metal tilintando. Aquele som não combinava com a fantasia. Ele abriu os olhos e percebeu que estava amarrado. Misarissa não estava agindo romanticamente de forma alguma. Ela parecia uma interrogadora. Isso não era prazer, isso era punição. Ela disse que o ouviu gritando sobre ser assombrado, então ela ia tirar o fantasma dele na porrada. Se ele cedesse e confessasse, seria executado. Se ele aguentasse, a morte de Martin seria culpada de um demônio, e Hiroshi seria libertado. Então ela começou a cortar a perna dele. Hiroshi gritou. A dor parecia terrivelmente real. E quanto mais ele gritava, mais satisfeita Misarissa parecia. Como se ela realmente gostasse do medo. Foi quando Ryona finalmente apareceu, respondendo aos seus gritos anteriores. Ela admitiu que se distraiu assistindo ao Era um Filme e esqueceu a sessão deles. Hiroshi implorou para ela o libertar, mas as amarras eram muito fortes. Ryona não conseguia quebrá-las. Tudo o que ela podia fazer era dizer para ele aguentar firme. A lâmina mordeu sua coxa levemente, tirando sangue. Hiroshi sentiu como se seu cérebro estivesse derretendo de tanta dor. Desesperado, ele perdeu o controle e se molhou. Em vez de parar, Misarissa ficou ainda mais animada, dizendo que iria levar aquilo ainda mais longe. Hiroshi atingiu o fundo do poço, ele parou de resistir completamente e simplesmente desistiu. Bem quando a lâmina estava prestes a descer de novo, um guarda invadiu e cancelou o interrogatório. Nenhuma explicação detalhada, apenas uma linha. O Capitão Tesla ordenou. Então o título de Hiroshi atualizou de novo para algo humilhante, basicamente o marcando como um corredor rápido, assassino de amigos que se molhou. Ryona ficou aliviada por ele ter sobrevivido. Hiroshi não sentiu absolutamente nada, nenhuma felicidade, nenhuma vitória, apenas um vazio imenso. Ele fez logoff instantaneamente e jurou que nunca mais tocaria naquele jogo. De volta à vida real, ele acordou rápido e checou as calças como se estivesse traumatizado. Elas estavam secas. Ele prometeu a si mesmo de verdade desta vez que não abriria aquele jogo novamente. Houve uma época em que Hiroshi realmente voltou para a pista de novo. Um encontro de atletismo em nível distrital estava sendo realizado, e depois de evitar correr por anos, ele finalmente decidiu competir. Embora ele tivesse desaparecido do esporte por anos, as pessoas ainda se lembravam dele.
Lá no ensino médio, ele não era apenas bom, ele era o garoto de quem todos sussurravam, o que tornava as corridas injustas. Kaede, sua irmã mais nova, veio cedo para apoiá-lo, gritando o nome dele mais alto do que qualquer um. Um pouco depois, Mori também chegou, tentando animá-lo, mas Mori também o avisou para não relaxar demais. Havia um corredor ruivo desta vez que era extremamente forte e estava destruindo todos nos treinos. Esta não era uma corrida escolar casual. Era a primeira competição de grande nível desde que Hiroshi entrou no ensino médio. Caçadores de talentos estavam por toda parte. Pessoas conectadas a ligas intercolegiais estavam observando de perto. Este evento poderia literalmente mudar o futuro de alguém. Toda essa pressão deixou Hiroshi nervoso. Então ele decidiu se acalmar indo ao banheiro, e foi quando algo selvagem aconteceu. Lá dentro, ele encontrou um estrangeiro alto que exalava uma energia de atleta sério. Hiroshi o reconheceu imediatamente, Mike, o lendário corredor, que todos chamavam de Rei do Segundo Lugar. Depois de se aposentar, Mike virou repórter. Ele disse a Hiroshi que estava ali especificamente porque tinha ouvido falar do garoto que quebrou o recorde de sprint do distrito. Mike disse que havia muitos times talentosos ali hoje, mas a pessoa com quem ele estava mais animado era Hiroshi. Aquela frase sozinha encheu Hiroshi de uma confiança que ele não sentia há anos. Mas ele se empolgou tanto conversando que esqueceu completamente de usar o banheiro e foi direto para a corrida, ainda precisando ir. Na linha de partida, ele trocou provocações com o corredor ruivo, apenas o suficiente para irritar um ao outro, então a arma disparou. Hiroshi errou feio na largada. Ele estava lento, claramente fora de ritmo. O pânico quase o dominou, mas ele se forçou a respirar e focar. Ele se esforçou mais, passou corredor após corredor e lentamente diminuiu a distância. Ele estava bem atrás do ruivo, a vitória estava ali, e então ele tropeçou. Ele caiu na pista vendo o ruivo cruzar a linha de chegada primeiro. E como se a queda não fosse humilhante o suficiente, seu corpo o traiu também. Ele perdeu o controle na frente de toda a multidão. Espectadores, olheiros, amigos, família. Tudo ficou em silêncio e então explodiu. Hiroshi queria que o chão o engolisse inteiro. Ele correu para o banheiro, lavando suas roupas como se sua vida dependesse disso, desejando poder apagar os últimos 5 minutos da existência. Ele finalmente jogou suas calças arruinadas no lixo porque até olhar para elas doía. Quando ele saiu, Kaede tentou confortá-lo gentilmente, mas Hiroshi estava se afogando em frustração e vergonha. Ele a repreendeu e a afastou, acidentalmente ferindo os sentimentos dela. Kaede viu isso e saiu correndo chateada. Então Mike se aproximou. Ele não adoçou nada. Ele disse a Hiroshi que seu desempenho foi horrível. Hiroshi tentou explicar, mas isso só fez Mike balançar a cabeça com mais força. Mike disse que o mais importante para um atleta não era talento, era mentalidade. Se você não consegue lidar com a pressão, você está acabado antes mesmo da corrida começar. Mike acrescentou que Hiroshi não tinha apenas problemas de corrida, ele tinha problemas pessoais que ainda nem tinha notado. Então ele soltou uma frase: olhe para dentro de si e mude seu pequeno enredo. Para Mike era um conselho, para Hiroshi parecia vazio. De volta ao presente, Hiroshi acordou depois de sair do jogo de VR. No café da manhã, Kaede reclamou que ele precisava parar de gritar à noite e incomodar a todos. Hiroshi retrucou que ela não era exatamente quieta quando as amigas dela visitavam. A discussão aumentou até a mãe deles intervir. Kaede culpou o jogo por transformar Hiroshi nisso. Hiroshi disse que desistiria. Ela ficou chocada, mas depois desapontada. Ela disse que ele sempre desiste no meio do caminho. Ele desistiu da pista, de jogos escondidos, e agora estava desistindo de jogos também. Ela o chamou de patético e saiu furiosa. A mãe deles depois disse a Hiroshi que Kaede só agia assim porque ela sempre se gabava para as amigas sobre como ele costumava ser incrível. Na escola, os mesmos dois punks de rua exigiram dinheiro de proteção de novo. Hiroshi nem resistiu, ele apenas entregou e foi embora. Quando Mori tentou falar com ele, Hiroshi o ignorou. Depois da aula, seu professor perguntou sobre seus planos futuros. Hiroshi disse que ainda não sabia. Então seu telefone tocou. Ryona, ela estava ligando para ele sem parar e queria se encontrar na loja de jogos. Hiroshi estava pensando em ir lá para vender o jogo. Na loja, ele disse a ela diretamente que tinha terminado. Ele queria vendê-lo. Ela riu e listou todas as coisas terríveis que aconteceram com ele no jogo como se fosse entretenimento. Isso deixou Hiroshi furioso. Se ela não comprasse, ele disse que venderia em outro lugar. Ela o parou e disse que tinha razões que ele ainda não conseguia entender. Então ela contou a ele sobre Kamui, o membro mais jovem do conselho da cidade de Tóquio e o único jogador que já havia zerado o jogo. Ela mostrou a ele uma entrevista onde Kamui disse que o jogo mudou sua vida. Ela até tinha o guia pessoal de Kamui. Hiroshi não entendeu. Se um guia existia, por que ninguém mais tinha zerado o jogo?
Ryona explicou que Kamui o escreveu anos atrás com uma arrogância insana. Estava cheio de provocações e insultos tão irritantes que a maioria das pessoas parava de ler. Com certeza, o guia imediatamente zombou de Hiroshi. O primeiro conselho de Kamui era um treinamento físico insano todos os dias. Hiroshi folheou e encontrou sessões como: meu amigo de infância quer me matar, solução, morra 4 vezes. Assombrado pelo fantasma do seu melhor amigo, solução, deixe-o te seguir. Locais de espadas escondidas, sugestões de itens extras, então mais insultos. Hiroshi estava prestes a explodir quando Ryona o abraçou por trás e sussurrou que queria se casar com quem conseguisse zerar o jogo. Ele a empurrou instintivamente, mas quando viu o desespero nos olhos dela, ele hesitou, e depois de tudo isso, ele ganhou a resolução de continuar jogando. Hiroshi fez login novamente no mundo virtual e o sistema o jogou direto na confusão sem nenhuma tela de carregamento. Ele mal teve tempo de piscar antes que um guarda o empurrasse para frente com o lado cego de uma arma, dizendo para ele se mover mais rápido para não causar outro incidente. Atrás dele, Mizarisa ainda estava agindo estranhamente alegre e suspeita, dizendo que eles deveriam se encontrar de novo algum dia. Hiroshi a calou imediatamente, ele não estava mais brincando. Ela até disse que queria guardar o cobertor de antes como se fosse algum tipo de lembrança, o que o fez arrepiar. Eles o arrastaram por um túnel escondido sob a cidade, uma passagem longa e estreita usada para mover prisioneiros silenciosamente. No final dele, estava uma mansão enorme que não parecia em nada com as ruas quebradas lá fora. O soldado disse a ele que este lugar pertencia à pessoa que atualmente controlava a cidade selada, o líder da guarda real, chefe Tesla. Lá dentro, Tesla o surpreendeu agindo educadamente. Ele até puxou uma cadeira e disse a Hiroshi para sentar. Então ele fez uma pausa de meio segundo, cheirando o ar com uma pequena carranca, como se tivesse notado algo desagradável. Tesla finalmente explicou tudo. Alice havia acusado Hiroshi de assassinar seu irmão com uma pequena faca, mas quando Tesla verificou a cena, ele não encontrou aquela arma em lugar nenhum. A única coisa que ele viu foi uma lâmina que Hiroshi poderia realisticamente manusear. Pela experiência de Tesla, perfurar a garganta de alguém de forma limpa com algo minúsculo não era algo que amadores pudessem fazer. Esse tipo de dano exigia técnica séria, então ele considerou a morte um acidente. Ouvir isso fez Hiroshi sentir que finalmente havia conhecido uma pessoa sã neste mundo quebrado. Quando Tesla lhe ofereceu comida, Hiroshi aceitou instantaneamente. Antes de deixá-lo ir, Tesla o avisou que Alicia não aceitaria esse resultado. Mesmo com a verdade conhecida, ela ainda o caçaria. Tesla disse a ele que ele poderia voltar a qualquer momento se precisasse de proteção. Hiroshi agradeceu a ele de novo e de novo. Pela primeira vez, desde que entrou neste jogo amaldiçoado, ele não era mais considerado um criminoso. Sua próxima missão era simples: retornar à sua vila e recuperar sua espada. Ryona disse que a viagem levaria dias porque a vila ficava longe do centro, mas ser inocente no papel não significava que as pessoas o perdoariam. No momento em que ele se aproximou da vila, os moradores começaram a jogar pedras nele como se estivessem esperando a manhã toda por um alvo. Alguns deles nem se importavam com o que realmente aconteceu, eles só queriam alguém para punir. Hiroshi correu. Quando as pedras acabaram, eles começaram a persegui-lo com ferramentas, equipamentos agrícolas, martelos, até pás como uma multidão de inimigos saídos de um jogo de tiro. Ryona disse que era exatamente assim que o mundo real funcionava. Mesmo quando alguém é inocentado, as pessoas só acreditam no que se encaixa na raiva delas. Se Hiroshi quisesse ir para casa, ele teria que atravessar a ponte à frente, mas guardas a estavam bloqueando. Ryona sugeriu se preparar enquanto a multidão se acalmava. Ele precisava de itens de qualquer forma porque Alicia viria de novo. O problema era que Hiroshi quase não tinha dinheiro. Ele perguntou como as pessoas ganhavam dinheiro aqui. Ryona disse que funcionava da mesma forma que na realidade. Consiga um emprego, peça emprestado ou roube. Ela casualmente mencionou que roubar um casal de idosos era sempre uma opção. Hiroshi recusou imediatamente. Então ela o levou a um escritório de empregos, escondido em uma área degradada. O lugar parecia estar caindo aos pedaços, paredes rachadas, pisos empoeirados, atmosfera sem esperança. A mulher encarregada nem usou o nome de Hiroshi. Ela apenas o chamou de assassino. Ela lhe ofereceu um emprego de longo prazo nas minas, mas Hiroshi só queria alguns itens rápidos. Então ele perguntou sobre trabalho de curto prazo. A mulher sugeriu uma tarefa secundária envolvendo um empregador abusivo que gostava de machucar trabalhadores como parte do trabalho. Hiroshi rejeitou instantaneamente. Quando ele pediu outra coisa, a mulher explodiu. Ela disse que havia milhares de pessoas implorando por trabalho e o expulsou. Ryona parecia desapontada. Hiroshi não roubaria, e ele não podia aceitar trabalho violento. Isso deixou apenas uma escolha: pegar emprestado de outro jogador. Então Ryona o levou de volta ao cassino para encontrar Jinji. Como Jinji era um jogador real, ele também podia ver Ryona, e eles se cumprimentaram casualmente. Hiroshi não estava com humor. Jinji riu e disse que Hiroshi deveria ser grato se ele não o tivesse traído. As acusações nunca teriam sido retiradas. Aquele comentário virou uma chave.
Hiroshi atacou. Eles caíram no chão rolando pelo cassino. Jinji quase o nocauteou com soqueiras, mas Hiroshi desviou, agarrou o cabelo dele e revidou. Jinji apertou suas costelas com força, mas Hiroshi o forçou para baixo no final. Bem quando Hiroshi estava prestes a terminar, o fantasma de Martin apareceu de novo. O espírito o acusou de se tornar um assassino mais uma vez. Hiroshi congelou, recuando para um canto e apontando para o ar vazio. Jinji entendeu imediatamente. Ele admitiu que a mesma coisa aconteceu com ele. Os fantasmas das duas pessoas que ele havia matado o assombravam também. Às vezes por segundos, às vezes por horas. Enquanto ele falava, os espíritos apareceram de novo. Ryona percebeu que a culpa era a verdadeira razão pela qual Jinji permaneceu no jogo. Hiroshi pediu desculpas. Jinji riu e disse que pelo menos a luta o ajudou a se alongar depois de anos sentado. No final, ele concordou em emprestar o dinheiro a Hiroshi. Quando eles saíram, Ryona sorriu e perguntou a Hiroshi como era finalmente dominar alguém que era mais forte que ele. Ele abriu a boca para responder e então o jogo o deu um tapa de novo. Um aviso brilhante apareceu na frente dos seus olhos. Seu título havia mutado. Agora não o pintava apenas como um criminoso. Basicamente o transformou em um meme ambulante. O cara que assassinou seu amigo de infância corre como um guepardo, se humilha em público e aparentemente rouba de idosos. Hiroshi queria rastejar para o asfalto e desaparecer. Tentando ignorar, os dois foram comprar granadas de fumaça. Dentro da loja, Hiroshi conheceu a dona, uma mulher chamada Melissa, que parecia gostar de julgar as pessoas para viver. Jinji só havia emprestado uma pequena quantia, então Hiroshi comprou apenas 2 bombas de fumaça e cuidadosamente guardou o resto das moedas caso algo desse errado depois. Mas Melissa não tinha terminado. Ela de repente anunciou uma taxa de inspeção de segurança. Embora Hiroshi tivesse sido oficialmente inocentado, seu nome ainda era radioativo. Sem piscar, ela aumentou o preço para corresponder ao valor exato que ele tinha sobrando. Quando Hiroshi protestou e tentou sair, guardas armados bloquearam a saída e deixaram bem claro que ir embora não era uma opção. Então ele pagou. De novo, parado fora da loja com granadas superfaturadas, Hiroshi finalmente aceitou uma verdade dolorosa. Além do comandante Tesla, todo o NPC nessa cidade era tão corrupto quanto o mundo real. Dias se passaram enquanto eles caminhavam de volta para sua vila. Quando Hiroshi alcançou a casa antiga, onde tudo havia desabado, ele cuidadosamente empurrou a porta para abri-la. O ar lá dentro estava em silêncio mortal, quieto demais. O frio rastejou pela sua pele e manchas escuras ainda marcavam o chão, recusando-se a desaparecer. Sua espada repousava no canto como se nunca tivesse sido tocada. Por um momento, ele pensou que poderia simplesmente pegá-la e ir embora. Então as sombras se moveram. Alicia deu um passo à frente. Ela estava esperando. Hiroshi pegou sua granada de fumaça apenas para perceber que não tinha isqueiro. Ryona gritou que ele esqueceu de comprar um. Ótimo momento. Alicia o atacou com a mesma pequena lâmina. Bem quando Hiroshi se preparava para o impacto, o vidro estilhaçou e alguém invadiu pela janela. Ele pensou que era Tesla. Não era, era Misarissa. Ela imediatamente declarou que Alicia estava cometendo agressão violenta e que ignorar o veredito do comandante resultaria em prisão. Quando Hiroshi perguntou como ela o rastreou, Misarissa casualmente admitiu que havia seguido o cheiro dele. Ryona então deu a explicação horrível. Hiroshi não havia trocado de roupa desde que fez login. Então o odor ainda estava nele. Ryona até sugeriu convidar Misarissa para se juntar ao grupo, porque ela era forte. Hiroshi mal teve tempo de pensar antes que Alicia atacasse de novo. Misarissa o puxou para trás, mal o salvando. Alicia não se importava que Hiroshi tivesse sido inocentado, ela queria que ele fosse apagado. Qualquer um em seu caminho era descartável. O aço colidiu. Alicia desapareceu no meio do ataque. Por uma fração de segundo, ninguém soube para onde ela foi até Ryona gritar que ela estava agarrada ao teto. Hiroshi entrou em pânico e arremessou a faca que Alicia havia deixado cair lá fora. Ela simplesmente puxou mais 2 como se não fosse nada. Misarissa mudou para o modo de combate total. Hiroshi percebeu que poderia convidá-la oficialmente para o grupo, mas então ela disse algo arrepiante. Ela não estava ali para protegê-lo. Ela queria reivindicá-lo e atormentá-lo ela mesma. Isso significava que ele estava preso entre 2 pesadelos. Misarissa tinha poder bruto. Alicia tinha velocidade insana. Eles colidiram de novo. Misarissa defletiu ambas as facas com uma defesa perfeita e se preparou para o golpe final. Mas Alicia zombou dela, apontando que força não significava nada sem velocidade. Então a chutou com força e a nocauteou. Alicia virou-se para Hiroshi. Ryona correu para distraí-la, mas Alicia tinha aprendido a lição e agora usava proteção para os olhos. Hiroshi lembrou do conselho de Kamui: explore as fraquezas. Quando Alicia avançou, ele tentou a distração mais desesperada que pôde imaginar. Falhou na hora. Ela o derrubou com um chute brutal e prometeu um fim lento. Quando estava pronto para desistir, o fantasma de Martin surgiu, não para salvá-lo, mas para apressar a irmã a acabar com ele mais rápido.
Em puro desespero, Hiroshi parou de lutar e confessou. Ali mesmo, com a morte a centímetros do rosto, ele falou com sinceridade. Alicia paralisou. Ele continuou falando sem flertar, confessando arrependimento, confusão, culpa. As mãos dela começaram a tremer. Lágrimas escorreram enquanto ela gritava que mesmo que fosse um acidente, o irmão ainda se fora. Tudo desmoronou porque Hiroshi tentou fugir em vez de ficar. Então ela correu. Hiroshi desabou, percebendo pela primeira vez que aquilo não era só um jogo. Mais tarde, ele seguiu a lembrança de uma promessa feita há muito tempo sob uma árvore antiga e imensa. Quando Martin apareceu de novo e perguntou se ele estava pronto para morrer, Hiroshi sorriu e disse que ainda tinha coisas a fazer. Ele convidou Martin para caminhar ao seu lado. Eles lembraram do voto de infância de serem amigos para sempre. O espírito finalmente sorriu e se desfez em paz. Ryona confortou Hiroshi depois. Alicia ainda estava lá. Aos poucos, eles enfrentariam isso. Primeiro, ele precisava consertar a espada e trocar as calças, pois seu título havia atualizado de novo. Assassino supremo de amigos, corredor relâmpago, famoso mijão de cama, lendário ladrão de velhos. Do nada, um sino de emergência profundo ecoou por todo o distrito. O som não era normal. Parecia que o próprio mundo estava gritando por socorro. Hiroshi correu para o barulho e paralisou ao ver o que acontecia. A cidade estava em chamas, fumaça densa rolava pelas ruas, edifícios ardiam em labaredas e pessoas saíam de suas casas em pânico cego. Até Ryona parecia chocada. Ela admitiu que nunca tinha visto essa situação aparecer no jogo antes. Hiroshi correu para o meio do caos, tentando perguntar o que estava acontecendo, mas ninguém o ouvia. Todos estavam ocupados demais se salvando para se importar em explicar algo. Ryona disse que era assim que o sistema funcionava. Copiava o comportamento humano real perfeitamente. Quando um desastre acontece, ninguém para dar direções. Todos só pensam em sobreviver. Ela sugeriu que ele fosse ao ferreiro, fingindo consertar a espada. Na forja, o ferreiro finalmente explicou o desastre. Goblins estavam atacando a cidade. Hiroshi não podia acreditar que não era a cidade protegida por um fosso gigante. O ferreiro disse que era, até a pior seca em 5 séculos secá-lo. Sem a água, os monstros simplesmente entraram direto. Vendo isso como sua chance de provar-se, Hiroshi implorou ao ferreiro para consertar sua espada para que pudesse lutar. O ferreiro riu amargamente e disse que não tinha tempo, estava correndo pela vida. Se Hiroshi quisesse a lâmina consertada, teria que fazer sozinho. Então Hiroshi tentou afiá-la. Enquanto trabalhava, gritos aterrorizados ecoavam lá fora. Ele ficou impaciente, sentindo-se inútil enquanto pessoas eram atacadas. Ryona o parou e disse algo estranho. Às vezes, uma arma não polida podia ser mais perigosa que uma perfeita. Essa lógica de fato fazia sentido. Hiroshi moveu-se para a saída e Ryona o bloqueou na hora. Ela disse sem rodeios que ele não estava pronto. Se saísse, suas chances de sobrevivência não eram baixas, eram negativas. Se morresse neste jogo, não seria apenas um game over. Seu acesso seria revogado permanentemente e seu hardware seria destruído. Ryona até admitiu a verdade. Alguém já havia perdido tudo após morrer dentro do jogo. A empresa silenciou o caso com processos e dinheiro. Protestos se seguiram. O jogo sumiu da atenção pública logo após o lançamento. Foi por isso que ela nunca contou quando ele tentou vendê-lo. Ela o enganou. Ryona implorou para ele sair do jogo e contatar Kamui. Mas Hiroshi pediu para ver os Goblins uma vez só. Ela concordou, mas o avisou para não falar nem se mover. Ele abriu a porta um pouco e quase desmaiou. Os Goblins não eram nada como desenhos de fantasia. Eram altos, retorcidos e se moviam com uma velocidade insana. Depois de observar por um instante, ele estava pronto para ir. Então ouviu um grito de criança. Um Goblin tinha focado numa menininha. Hiroshi correu na hora para ela, mas Ryona o puxou de volta, gritando sobre o quão caro era o console. Ela até brincou sobre preços de desconto. Hiroshi explodiu. Que tipo de pessoa se importava com dinheiro agora? Ryona disse que a garota não era real, mas o rosto de Martin brilhou na mente de Hiroshi. Real ou não, alguém estava prestes a morrer e ele não podia desviar o olhar. 3 soldados correram para defender a criança. Não duraram 10 segundos. O Goblin os rasgou como papel. Um perdeu um braço na hora. Outro foi cortado em pedaços antes de gritar. O terceiro foi mutilado e jogado de lado. Hiroshi sentiu-se mal. Ryona explicou que era por isso que os iniciantes eram instruídos a fugir da cidade na hora. Hiroshi perguntou se alguém podia derrotá-los. Ela nomeou 2, Kamui e Eita, um campeão de boxe do mundo real que uma vez disse que Goblins eram seus oponentes mais difíceis. Mesmo sabendo disso, Hiroshi se moveu, Ryona suspirou e disse para ele ao menos trocar de roupa. Ele pegou calças sobressalentes da forja, posicionou-se e esperou pelo sinal de distração dela.
Quando o Goblin virou, Hiroshi correu, só para perceber que havia 2 monstros. Ainda assim, ele gritou para a garota correr enquanto a seguia. Eles a perseguiram. Num último surto de força de vontade, ele ativou sua habilidade de aceleração e a arrancou dali no último instante possível. Antes que pudesse celebrar, um clarão dourado fendeu a fumaça. O chefe Tesla chegou. Com um único golpe, ele eliminou os 2 Goblins. Soldados seguiram, escoltando a garota em segurança. Pela primeira vez desde que entrou no jogo, Hiroshi sentiu-se um herói. Seu título ridículo atualizou de novo, incluindo uma nova honra que mal fazia sentido, mas de alguma forma parecia merecida. Depois que a fumaça se dissipou, o comandante Tesla chegou. Ao contrário de todos os outros que corriam em pânico, Tesla caminhava calmamente, como se o caos não existisse. Sua armadura ainda brilhava fracamente da batalha, e os soldados próximos endireitaram as costas na hora ao vê-lo. Eu vi o que você fez, disse Tesla em voz baixa. Hiroshi engoliu em seco. Ele esperava ser repreendido por ser imprudente. Em vez disso, Tesla assentiu devagar. Você estava com medo, Tesla continuou, mas não hesitou. Isso não é algo que eu possa treinar nas pessoas. Então Tesla o surpreendeu. Ele ofereceu a Hiroshi a chance de se tornar um lutador contratado para a cidade. Um mercenário temporário sob comando real. Alguém que ficaria com os guardas quando as coisas ficassem feias de novo. Hiroshi não parou para pensar. Aceitou na hora. Ficar perto de Tesla significava segurança. Significava não estar mais sozinho. Significava ter alguém poderoso por trás dele, em vez de ser caçado como presa. Tesla disse que Hiroshi seria levado aos campos de treinamento reais para se preparar. As palavras soaram pesadas, como um contrato escrito em sangue e não em tinta. Antes que a próxima onda de eventos começasse, Hiroshi abriu o menu, salvou seu progresso e desconectou. No mundo real, Hiroshi estava deitado na cama, olhando para o teto, com o coração ainda batendo forte. Pela primeira vez, o jogo não parecia uma fuga, parecia algo que o estava moldando. Na escola, ele contou a Mori sobre tudo o que havia acontecido. Os monstros, o fogo, a oferta de Tesla. Mori sorriu de um jeito que Hiroshi não via há muito tempo. Você parece diferente, Mori disse. Não quebrado, apenas vivo. Naquela noite, antes de fazer login de novo, Hiroshi abriu o infame guia de sobrevivência de Kamui. Kamui explicou que sair da cidade inicial era quase impossível sem planejamento. Segundo o guia, havia apenas 3 rotas confiáveis. Rota 1. Grindar sem parar. Concluir missões secundárias, aumentar sua reputação, fazer a cidade confiar em você o suficiente para conceder permissão legal para sair. Rota 2. Escapar pelo portão esquecido atrás da cidade, mas esse caminho sempre se sobrepunha às zonas de movimento dos Goblins. Qualquer um fraco seria massacrado na hora. Rota 3. Esconder-se durante a crise dos Goblins. Ficar invisível por 4 dias enquanto a cidade desabava, depois escapar depois que os monstros partissem. Kamui também mencionou o caminho da guarda real de Tesla e imediatamente zombou dele. Ele disse que quem escolhesse lutar sob Tesla estava basicamente assinando um contrato de morte. A taxa de sobrevivência era tão baixa que ele sarcasticamente escreveu como 300% fatal. Ainda assim, ele admitiu algo interessante. Se sua conta já carregava títulos negativos pesados, especialmente a infame marca de assassino de amigos, então os sistemas do jogo o tratavam de forma diferente. Não com gentileza, apenas diferente. Antes de explicar qualquer outra coisa, Kamui forçou o leitor a prometer não desistir no meio do caminho. Então ele parabenizou Hiroshi por escapar de 2 condições de pesadelo, o espírito assombrado e a perseguição da amiga de infância obsessiva. Finalmente, Kamui revelou o número real. Você tem 0,5% de chance de sobreviver a este caminho. Passo 1. Sobreviver a 5 dias de treinamento brutal. Passo 2. Sobreviver ao próximo cerco Goblin. Só então, o jogo revelaria suas mecânicas mais profundas. Hiroshi fechou o guia, tremendo. Não vou comprar outro console, ele sussurrou. Ele foi até sua irmã Kaede e disse que planejava terminar o jogo, custe o que custar. Ele a avisou que poderia fazer barulho nas próximas noites, mas prometeu que não desistiria como fez com Trek. Dessa vez, ele iria até o fim. Então ele fez login de novo. Tesla escoltou Hiroshi direto para o Palácio Real. A governante da cidade, a rainha, o cumprimentou pessoalmente. Ela não agiu distante como a realeza costumava fazer. Em vez disso, ela de repente o abraçou e agradeceu por proteger a cidade. Hiroshi ficou tão sobrecarregado que acidentalmente fez um som estranho que ecoou no salão. Tesla fingiu que nada aconteceu. Depois, Hiroshi foi levado aos campos de treinamento e apresentado a outros 2 novatos, Granada e Palau. Eles pareciam nervosos, mas determinados. A missão deles era simples, estar prontos para repelir Goblins atacando o castelo. Tesla os deixou nas mãos de um oficial chamado Bob. Bob mostrou a Hiroshi um quarto particular.
Ryona sussurrou para ele ouvir com atenção sempre que Bob falasse. Ele poderia revelar mecânicas ocultas sem perceber. O treinamento começou na hora. Bob explicou: fundamentos da espada, postura, equilíbrio e trabalho de pés. Ele encorajou Hiroshi, dizendo para não apressar as coisas. Mas quando Bob examinou o físico de Hiroshi, ele franziu a testa. Você é mais para estratégia do que para combate? Disse Bob. Hiroshi negou na hora. No pátio principal, o coração de Hiroshi despencou. O instrutor era o mesmo soldado que o havia prendido antes. Aquele homem claramente o desprezava. Desde o primeiro exercício, Hiroshi recebeu tarefas mais difíceis que Natada e Balu. Corridas mais longas, mais repetições, menos descanso. Quando o soldado saiu, Cat, a garota que havia escoltado a criança resgatada, veio cumprimentar Hiroshi. Ela o agradeceu sinceramente pelo que ele havia feito. Mas o instrutor voltou e forçou Hiroshi de volta ao treinamento. Seguiu-se o combate. Hiroshi foi destruído em segundos. O soldado o zombou abertamente, chamando-o de mais lento que um caracol. Natada interveio e silenciou o instrutor com pura força. Mas o estrago estava feito. Daquele momento em diante, Hiroshi ficou invisível. Ninguém esperava mais nada dele. Naquela noite, Hiroshi desabou na cama e sussurrou para si mesmo: mais 4 dias. No dia seguinte, a exaustão o atingiu como um caminhão. Ele dormiu demais. Ryona o acordou em pânico. Quando ele correu para fora, ninguém sequer o notou. Toda a atenção estava em Natada. Um soldado chamado Amos ordenou que Hiroshi praticasse golpes de espada sem parar. Enquanto ele treinava, Natada e Balu o confrontaram sobre sua reputação. Hiroshi negou tudo, mas eles não acreditaram nele. Natada o avisou para não arrastar os outros para baixo. Cat interveio e encerrou o confronto. Ela treinou com Hiroshi depois, corrigindo sua forma e ajudando-o a melhorar. No terceiro dia, Hiroshi foi colocado contra Natada. Um golpe encerrou a luta. A humilhação o esmagou. Mais tarde, ele sentou-se sozinho, olhando para a terra. Ryona tentou confortá-lo, mas Hiroshi admitiu que nunca imaginou que seria tão brutal. Ela o arrastou para uma sala de aconselhamento. Hiroshi desabafou sobre ser fraco, isolado e intimidado. O conselheiro ouviu e então o culpou completamente. Você escolheu este caminho sem a capacidade de percorrê-lo, disse o conselheiro. Hiroshi saiu mais irritado do que antes. Cat mais tarde sugeriu oração. Na igreja, a freira derramou água fria sobre a cabeça de Hiroshi e chamou de purificação. Nada mudou. No quarto dia, Hiroshi foi espancado de novo e ainda não desistiu. Quando Amos finalmente parou de dar ordens, Hiroshi mal sentia os braços. Seus ombros ardiam como se estivessem em chamas, e toda vez que tentava endireitar as costas, uma dor subia pela espinha. Ele pensou que pelo menos a pior parte do dia havia acabado. Estava enganado. Assim que Amos se afastou, Granada e Palau pararam na frente dele com sorrisos falsos que não chegavam aos olhos. E aí, tem algo com você hoje? Um deles perguntou, batendo no bolso de Hiroshi. Hiroshi balançou a cabeça e disse que não tinha dinheiro. Foi o suficiente. Eles o agarraram, o jogaram na terra e começaram a socá-lo como se fosse apenas mais um treino. Hiroshi se encolheu, tentando proteger a cabeça, ouvindo apenas risadas e botas arrastando no chão. Cat viu o que estava acontecendo e correu para chamar Amos. Quando Amos finalmente chegou, Hiroshi pensou que as coisas mudariam. Não mudaram. Amos olhou para a cena com olhos frios e disse que era apenas disciplina de novato, então se afastou como se não tivesse visto nada. Foi tão sem coração que até Ryona fez uma piada, como se tudo fosse apenas uma missão secundária feia. Missão! Foi aí que Hiroshi perdeu a cabeça. Ele explodiu com Ryona, gritando que nada daquilo tinha graça. Cat se virou e o viu discutindo com o ar. Era tudo o que Grenada e Palau precisavam. Eles avisaram Cat que se ela continuasse andando com Hiroshi, acabaria apanhando também. Cat hesitou apenas um instante antes de balançar a cabeça e dizer que nem o conhecia. Hiroshi sentiu algo quebrar dentro do peito. Ele estava sendo esmagado ali, da mesma forma que na vida real. Isolado, culpado, descartado. E no mundo real, ele pelo menos ainda tinha Mori. Mas até isso parecia frágil agora. Se ele continuasse fraco, a traição não era uma questão de se, mas de quando. Enquanto Natada e Balu riam dele de longe, Ryona até se juntou por um segundo, deixando Hiroshi sem saber se ela o estava zombando ou escondendo simpatia por trás das piadas. Então ela parou de rir, talvez por culpa, talvez por pena, mas prometeu que o ajudaria. A quinta manhã chegou com uma tensão tão densa que dava para sufocar. Natada foi o primeiro a gritar. Alguém havia roubado seus tênis de corrida, o par que sua mãe havia feito à mão para ele, e os jogado no canal de esgoto atrás do quartel. Natada parecia pronto para matar alguém com as próprias mãos. Então piorou. Sua espada também sumiu.
Mais tarde foi encontrada enfiada a fundo numa cabine de banheiro como uma brincadeira cruel. Todos se viraram para Hiroshi na hora. Ninguém mais havia sido publicamente humilhado por Natada antes. Aos olhos deles, ele era o único culpado possível. Natada avançou contra ele, mas Bob se colocou entre os dois, exigindo provas. Vários soldados se manifestaram, dizendo que não tinham visto Hiroshi perto do armário de Natada. Antes que a discussão terminasse, um grito ecoou do vestiário. A equipe correu para dentro e encontrou a cozinheira chorando histericamente. Suas roupas íntimas haviam sido roubadas e agora estavam dentro da mochila de Natada. Agora Natada não estava apenas bravo, ele foi rotulado de pervertido. Baloo imediatamente mudou de lado, xingando Natada junto com todos os outros. Soldados o zombaram, gritaram insultos e o forçaram a sair do prédio. Pela primeira vez, o valentão provou a humilhação. Mais tarde naquela noite, espalhou-se a notícia de que Natada havia sido removido do serviço. Então Tesla chegou. Ele trouxe um relatório escrito acusando Emos de roubar os sapatos, sabotar a espada e incriminar Natada. O motivo era vingança. Amos não suportava ser humilhado depois de perder para Natada antes. A carta foi assinada por Baloo. Tudo desmoronou na hora. Baloo gritou com Amos. Amos gritou de volta. A unidade explodiu em caos. Tesla perguntou se alguém podia confirmar o conteúdo. Cat se adiantou primeiro, então outros a seguiram. Amos foi demitido na hora. Tesla anunciou que um novo comandante assumiria em breve. Cat e vários outros pediram desculpas a Hiroshi, mas ele já sabia a verdade. Ryona havia planejado tudo. Embora grato, uma parte dele pensou que fazer um velho chorar daquele jeito passava dos limites. Amanhã seria o ataque Goblin, e Hiroshi ainda não se sentia pronto. Quando Ryona perguntou se ele queria desistir, ele balançou a cabeça. Vou continuar, ele disse. Mesmo que eu morra, morrerei depois de tentar. Foi então que Ryona finalmente lhe contou a verdade. Ela não o fez jogar este jogo apenas por diversão. 10 anos atrás, quando ela ainda era humana, conheceu Kamui. Ela gostava dele, não de um jeito infantil, mas seriamente. Quando soube que ele estava deixando Ted, ela confessou seus sentimentos. Ele a rejeitou. Não com gentileza, ele disse que a aparência dela o assustava, e aquela humilhação queimou em sua alma. Desde então ela esperou por alguém que pudesse derrubar o legado de Kamui, e quando essa pessoa aparecesse, ela ficaria ao lado dele e faria Kamui assistir. Essa era a vingança dela. E agora Hiroshi estava no meio disso. Naquela noite, Hiroshi não conseguia acalmar a mente, por mais que tentasse. Seu corpo estava cansado, mas sua cabeça não parava de girar, então ele saiu discretamente para respirar um ar fresco. O que o surpreendeu foi como tudo já estava perfeitamente preparado, como se Ryona tivesse previsto seu movimento. Ver aquilo fez seu peito pesar, porque parecia que sua luta não era mais realmente sua. Tudo parecia seguir o roteiro dela em vez do dele. Pouco tempo depois, Tesla também apareceu. O comandante admitiu que também não conseguia descansar, já que ninguém podia adivinhar quando os Goblins atacariam. Eles ficaram ali conversando por um longo tempo, e durante essa conversa, Tesla percebeu que Hiroshi queria escapar da cidade um dia. Tesla confessou que sentia o mesmo. Se não estivesse preso à sua posição de capitão, ele também partiria. Ele queria explorar o mundo exterior, em vez de ficar preso dentro dos muros. Ele até prometeu que se ambos sobrevivessem à batalha que se aproximava, ele iria junto com Hiroshi. Depois disso, Hiroshi saiu do jogo para olhar o guia de Kamui de novo. No momento em que abriu os olhos no mundo real, ele quase pulou porque Kaede estava olhando direto para ele. Ele perguntou por que ela estava no quarto dele, e ela respondeu que o estava chamando para o café da manhã, mas ele nunca atendeu, então ela entrou para ter certeza de que nada estava errado. Assim que viu que ele estava bem, ela saiu em silêncio. Ele imediatamente abriu o guia de Kamui e começou a ler a parte sobre a invasão Goblin. Como sempre, Kamui começou a insultá-lo sem parar, chamando-o de inútil antes mesmo de dar qualquer conselho. Kamui o fez concordar com uma promessa estranha primeiro, e só então revelou um único truque que chocou Hiroshi. Logo depois, deixando-o olhando para a tela enquanto pensava profundamente sobre o que acabara de ler. Quando Hiroshi fez login de novo no jogo no 6º dia, o evento Goblin já havia começado. Ryona estava energética demais, preocupando-se com ele como uma mãe, perguntando se ele tinha comido direito ou ido ao banheiro. Tesla logo reuniu a todos e apresentou os comandantes da operação, Mizorissa e Alicia. Só de ouvir os nomes, o estômago de Hiroshi gelou. Agora ele não se preocupava só com Goblins, ainda mais com o olhar frio de Alicia fixo nele. Tesla fez um discurso para levantar o moral, mas como nenhum monstro apareceu, ele mandou as tropas se espalharem e patrulharem a cidade. Hiroshi foi designado para o Distrito Leste, que era justamente sua própria vila. Para seu horror, Tesla enviou Mizorissa e Alicia com ele de propósito, esperando que os três resolvessem seus assuntos pendentes.
Hiroshi implorou para ele mudar de ideia, mas Tesla recusou, dizendo que precisavam trabalhar juntos. Sem escolha, Hiroshi seguiu as duas mulheres, mantendo cuidadosamente sua distância. As ruas estavam silenciosas, com a maioria das casas bem fechadas. De repente, um ladrão correu na direção deles com uma bolsa e empurrou Hiroshi. Alicia cortou a mão do ladrão na hora, e Hiroshi devolveu a bolsa à vítima, que desmaiou ali mesmo. Mizorisa interrogou o ladrão, que admitiu que alguém mandou roubar enquanto os soldados estavam distraídos. Ele também disse que crimes parecidos aconteciam em todo lugar. Quando Hiroshi perguntou onde estava o mentor, o ladrão apontou para o cassino. Eles correram para lá e viram civis amarrados. Um homem careca parecia o líder, então Mizorisa e Alicia atacaram enquanto Hiroshi libertava os reféns. Foi quando ele viu Jinji entre eles. Jinji explicou o plano de vender pessoas para o exterior, mas depois que o careca foi derrotado, ficou óbvio que ele não estava no comando. Jinji estava. Ele agarrou Hiroshi pelo pescoço e ameaçou matá-lo. Desta vez, Hiroshi não congelou. Ele acertou uma cotovelada no estômago de Jinji e se soltou. Mizorisa queria acabar com ele, mas Hiroshi insistiu em resolver sozinho. Jinji tinha algo na mão, mas antes que algo acontecesse, Alicia o nocauteou com um soco, dizendo a Hiroshi para parar de se humilhar. Todos os criminosos foram presos, e Jinji revelou que fez tudo só para ser mandado para a prisão e evitar os goblins. Hiroshi só sentia nojo dele. Então, alarmes soaram. O portão oeste havia sido invadido. Todos correram para lutar, mas Hiroshi sentiu uma dor de estômago forte e saiu correndo, fingindo ser um atalho. Depois de terminar no banheiro, ele olhou para cima e viu um Goblin o encarando. Ele gritou por Riona, mas fora do jogo. Ela entendeu errado. Mizorisa chegou, matou o Goblin, então esfaqueou a perna de Hiroshi, enquanto Alicia entrava. Enquanto as duas mulheres discutiam, Hiroshi escapou de novo, segurando o estômago. Assim que se acalmou, Riona disse para ele ir ao portão norte, onde os outros esperavam. Hiroshi corre pelo campo de batalha e mal chega a tempo de ver o esquadrão de Tesla se alinhando contra um terrível enxame de goblins. Não são apenas alguns inimigos, as ruas estão lotadas deles, selvagens, agressivos e misturados com vários monstros de elite que parecem bem mais fortes que o normal. O confronto que se segue é puro caos. Tesla destrói grupos inteiros de uma vez, usando ataques de área massivos que iluminam o campo. Risa se move como se estivesse se divertindo, abrindo caminho entre os inimigos com um sorriso distorcido. Alicia não ataca de frente, ela se esgueira por pontos cegos e derruba alvos da escuridão, enquanto lutadores de fundo caem por toda a parte como figurantes descartáveis em uma cena de filme. Assim que a última onda é eliminada, Cat e Bob correm em pânico. Eles relatam que outra força já rompeu o portão oeste e está avançando direto para a residência da rainha. Tesla sente algo enorme esperando lá. Sem hesitar, ele ordena que os outros fiquem e protejam a área enquanto ele corre sozinho. Hiroshi o segue sem saber se está realmente ajudando ou apenas atrasando todo mundo. Ao chegarem aos jardins da mansão, encontram a fonte do desastre. Um orc carmesim gigantesco de um olho só está despedaçando soldados. Tesla admite que essa besta é um velho inimigo, e que foi ele quem a cegou antes. Ele diz às tropas para pegarem uma jaula de ferro enquanto ele o segura. Toda vez que suas armas colidem, o som ecoa pelo ar. Hiroshi assiste em choque, sabendo que esse monstro está em outro nível. Suas pernas não se movem até Risa e Alicia aparecerem e mandarem ele se afastar. Risa avança primeiro, e é instantaneamente arremessada contra uma parede e nocauteada. Alicia entra em seguida, igualando a velocidade da criatura, transformando a luta em uma troca de golpes ultra rápida. A batalha só muda quando os soldados arrastam uma jaula com crianças goblins. Seus choros fazem o orc de um olho só hesitar, dando a Tesla a chance de derrubá-lo, mas Hiroshi sente que algo está errado. Tudo parece muito fácil, nada como o pesadelo que Ken nos alertou. Olhando para as crianças goblins presas, ele percebe que elas devem ter sido aprisionadas muito antes de hoje. Ele confronta Tesla. O comandante permanece em silêncio, finaliza o monstro e fixa os olhos em Hiroshi. Um olhar que claramente diz: "Você aprendeu demais." A governante de repente avança e deixa cair a máscara. Ela admite que ordenou a captura de jovens goblins de propósito, usando-os como isca para desencadear onda após onda de ataques de monstros. Fazendo isso, ela podia continuar bancando a heroína, reunindo os cidadãos ao seu redor e lentamente transformando a cidade em seu próprio estado isolado, cortado de nações externas e impossível de escapar. Tesla não era seu escudo, ele era seu parceiro. Juntos eles manipulavam o medo para se manter no poder. O comandante que Hiroshi um dia respeitou é exposto como nada mais que uma fraude.
Depois de levar todos ao frenesi, ele se livra silenciosamente dos soldados que sabem demais para que ninguém possa falar. E agora, a próxima ponta solta é o próprio Hiroshi. Naquele momento, o aviso insano de 300% de fatalidade de Kamui finalmente faz sentido. Desde o primeiro passo desta rota, você é forçado a uma luta contra um chefe projetada para esmagá-lo. Tesla não hesita. Ele libera sua técnica mais forte, visando apagar instantaneamente. Congelado de terror, Hiroshi só consegue implorar para que acabe rápido, mas Alicia pula e bloqueia o golpe. Quando ele pergunta por que ela o salvaria, ela explica que Martin veio a ela em um sonho e disse para ela deixar o passado para trás. Ela diz que o perdoou, que o estava protegendo em segredo e que ficou feliz por ele finalmente expressar seus sentimentos. Ela diz para ele continuar vivendo por ela e por seu irmão. Então ela desaba em seus braços. Hiroshi pergunta desesperadamente a Ryona se personagens como ela podem ser trazidos de volta. A resposta é cruel e final. Uma vez que se vão, se foram. Por toda a vida, dentro e fora do jogo, ele foi tratado como um peso morto. Ele sobreviveu ficando quieto, mas não mais. Quando Terla ataca de novo, Hiroshi se move sem pensar, aparando cada golpe, usando as estranhas técnicas que Kamui o havia ensinado. Ele se lembra das palavras de Kamui. Neste mundo, o poder não surge apenas de números. Ele reage à emoção, mas só à positiva. Fé em si mesmo, determinação ardente. Coragem que vem do fundo. Isso não são trapaças, disse Kamui. É assim que a realidade funciona. Algo dentro de Hiroshi finalmente se encaixa. Ele avança, golpeando repetidamente, empurrando Tesla para nada além de defesa. Num piscar de olhos, ele afasta a arma de Tesla e tenta o golpe final, mas sua lâmina de iniciante não consegue perfurar a armadura de Elite. Aceitando o fim, ele fecha os olhos enquanto Tesla saca uma segunda espada. Então Martin aparece. Hiroshi desaba, pedindo desculpas por falhar com Alicia. Martin apenas sorri, lembrando-o da promessa que fizeram há muito tempo, de quando Hiroshi o convidou para explorar o mundo juntos. Este era o momento, diz Martin, o momento de se levantar. De volta ao campo de batalha, a espada quebrada de Hiroshi brilha com uma luz escura e explode a arma de Tesla. Ela se transforma na lâmina demoníaca. Ambos os guerreiros assumem suas posturas finais. Terla ataca com tudo que tem, movendo-se mais rápido que a vista, e Hiroshi se prepara. Antes que o confronto termine, a rainha de repente se coloca entre eles. Ela empurra Hiroshi para o lado e se empala no golpe de Tesla. E assim, o jogo termina. Hiroshi acorda assustado, e a primeira coisa que ele nota é o cheiro. Seu console está queimando. Faíscas rastejam pela carcaça como se estivesse sendo apagado da existência. Pela manhã, o choque se transforma em uma tristeza pesada e vazia. Ele vai à loja ver Ryona, esperando piadas. Mas em vez disso, ela parece genuinamente abalada. Nem ela imaginava que o jogo pudesse terminar assim. Ela tenta animá-lo e casualmente oferece emprestar-lhe outro sistema, perguntando se ele está disposto a voltar. Hiroshi não responde de imediato, ele diz que decidirá depois. Em casa, ele liga o computador só para fechar o guia de Kamui e esquecer tudo. Em vez disso, uma nova seção carrega na página, seu título praticamente zombando dele. Você morreu e seu console foi destruído. Kamui o havia avisado que este não era um mundo de fantasia. As regras se aplicavam além da tela. Ainda assim, a mensagem não é apenas cruel. Ela explica que se ele realmente confiar em si mesmo, pode voltar no tempo. Tudo o que ele precisa é de um console substituto, o mesmo disco arruinado e inserir o código de recuperação especial 10 vezes. Se a sorte estiver ao seu lado, o sistema o fará voltar cerca de 1 hora antes de sua morte. O pensamento de Alicia é o que finalmente o impulsiona. Ele decide que não vai mergulhar de volta imediatamente. Desta vez, ele estará pronto. Daquele dia em diante, ele muda. Cada manhã ele treina em vez de perder tempo. Lentamente, sua família nota a diferença em seus olhos. Seu professor, ainda sem resposta clara sobre o futuro de Hiroshi, para de pressioná-lo porque sente algo sólido e concreto crescendo dentro do garoto. Até os dois valentões que o extorquiam por dinheiro recuam depois que ele os afasta sem levantar a voz. Um mês se passa, e quando Hiroshi finalmente se levanta para retornar ao campo de batalha, ele não é mais o mesmo garoto. Desta vez, ele está voltando não para sobreviver, mas para proteger a todos. E é aqui que este vídeo termina. Se você gostou de assistir até o fim, certifique-se de curtir e se inscrever no canal. E também assista a este vídeo a seguir. Até um próximo vídeo.